sal da terra, diz Cristo, e chama-vos sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando esta terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm o efeito de sal, qual será a causa dessa corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar? O espetáculo que nós fazemos chamamos Sermão aos Peixes, um bocadinho porque não é o Sermão de Santo António aos Peixes tradicional. Decidimos não o apresentar como um sermão, mas como um discurso de um casal de sem-abrigo. Santo António deixa as praças, vai-se às praias. Santo António deixa a terra, vai-se ao mar. E começa a dizer em altas vozes, já que não me querem ouvir os homens, eu sou os peixes. O original do texto é um sermão do Padre António Vieira, brincando com a simbologia do sermão de Santo António aos Peixes, portanto, que ele estava a falar para os homens e os homens não o queriam ouvir e ele foi falar para os peixes, e usa com muita mestria um conhecimento que eu penso que ele tinha de ter sobre as espécies, sobre a maneira como viviam, criando depois uma simbologia onde vai criticar a organização humana, o próprio homem, na época. Eu penso que a mestria dele ao escrever isto foi, universalizou, e aquilo ficou tão claro, os exemplos que ele dava, que hoje ainda a crítica é pertinente. Admirável é também a qualidade daquele outro peixezinho a que os latinos chamam torpedo. Está o pescador com a cana na mão, o anzol no fundo e a boia sobre a água. E ele, picando a isca ao torpedo, começa a tremer o braço. Quem dera aos pescadores do nosso segmento, quem lhes puser a tal qualidade de tremendo em tudo o que pescam na terra. Muito pesca. Mas eu não me espanto de muito. O que me espanta é que pesquem tanto e que tremam tão pouco. Portanto, faz sentido, as imagens que ele cria e a maneira como ele escreveu, faz sentido. Daí irmos pegar nesse texto, não tentando transformar num padre a falar para os crentes ou para os fiéis, não, no sentido de um casal sem abrigo que está na rua e depois passar nisso as palavras dele sobre uma nova vivência espacial, ou seja, no espaço onde está feito, e da própria relação do casal. Tudo isto acompanhado por uma espécie de música de amor que também está tocando, conforme vai ouvindo, se vai muito rápido. Se com uma linha de cozer e um alfinete torcido nos pode pescar ou aleijar, porque a vez de roncar tanto. Mas por isso mesmo roncar. Dizem, o espadarte não ronca. Ordinariamente quem tem muita espada Tem pouca língua. O ponto de partida era fazer um espetáculo para toda a gente, para o público em geral também, mas que também servisse para as escolas. Quando estão misturados, é muito engraçado ver, às vezes há comentários ali, hoje, por exemplo, houve vários, de pessoas de idade, e que nós próprios ficávamos, por um lado dava-nos força, às vezes até nos apetecia responder e interagir. Isso é engraçado. tem também uma palavra e não é pequena a queixa. Dizem que o valor não os fez Deus para peixes. O que fez a ser olhos? O mar fez Deus para vós e o ar para elas. Contentais com o mar e com nadar, e não queirais voar com os seus peixes. Dir-me-eis, vos deu Deus maiores barbatanas que há poucos do vosso tamanho. Mas por teres maiores barbatanas, por isso, haveis de fazer das barbatanas asas. Hoje foi, penso que foi a prova disso para nós. Foi uma experiência, estavam aqui 120 pessoas ou 120 e tal pessoas, meio, ou seja, jovens e mais idosos, e em determinada altura sentia-se o peso das verdades que as pessoas de mais idade punham naquilo que a gente dizia. E os outros, de certeza, que também recebem isso. Judas abraçou a Cristo, mas outros o prenderam. O povo é o que abraça e mais o que prende. Judas com os braços fez o sinal. E o povo? Dos próprios braços faz as cordas. Judas é verdade que foi traidor, mas com lanternas adiante. Traçou a traição às escuras, mas executou-a muito às claras. E o povo? O povo, escurecendo-se assim, tira a vista aos outros.
Para o Trigo Limpo e para algumas companhias é importante também que o cenário ajude a contar a história, eu também conto uma história. A palavra tem um sentido, acreditamos, o ator num palco de espírito também tem alguma força, mas nós sempre que podemos, o próprio cenário, se nos ajudar a contar essa história, nós andamos com a tralha às costas e fazemos as luzes, fazemos tudo. Viemos ontem, montámos, ensaiámos à noite, hoje estamos a fazer, amanhã fazemos outra vez.